né? Então acho que tem isso de explorar o desconhecido ao mesmo tempo que cria-se uma base de empresários, gestores cientes da importância desse tipo de metodologia. Senhoras e senhores, esse é o primeiríssimo, inaugural, pedra fundamental episódio do Growth Center. Eu sou Luiz Paulo Teixeira e eu estou ao lado aqui do fundador, do cara-chave para esse jogo, Mr. Lassance. E aí, meu irmão, como é que você Fala tá? aí, doutor, como é que você tá? Beleza? Tudo ótimo, tudo ótimo. Melhor ainda agora. Nossa, só essa frase está preparada, né? Clássica, clássica. Ou então, bela pergunta. É muito boa pergunta. Pô, agora você estragou a próxima que eu ia mandar. Tudo bem. Rafa, bom, acho que as pessoas já sabem, nós somos sócios no Growth Team e alguns outros negócios. Uhum. E acho que vale a pena contar para todo mundo por que a gente está tocando esse projeto do Growth Center. Eu vou trazer a primeira percepção minha aí, você vai completa. Uhum. Nós somos sócios em alguns negócios e temos backgrounds diferentes e trajetórias diferentes. Eu venho de alguns mercados, às vezes mais tradicionais, e sou um cara mais dos bastidores. E você é um cara que já veio muito do mercado de marketing. Das nossas conversas, a gente percebia que eu precisava de mais alimentação de marketing, de growth, e você complementando as visões de negócio. E junto a gente chegou. Hoje no Growth Team a gente fala muito de cultura de growth, a gente fala de estratégia mais do que exatamente tática, e foi isso que trouxe para mim. Pô, a gente precisa levar essa conversa para o pessoal, mais para empresários, para empresárias e também para profissionais. E eu acho que foi isso que a gente quis fazer. É isso, não? Claro, no fundo tem um quê de educação, né? A gente está aqui É. explorando territórios inexplorados. Se a gente for pensar, ainda é algo que eu sei disso perfeitamente, porque eu tenho estudado muito a percepção e a penetração de experimentação nas empresas, né? Que a gente capacita muitas empresas com essa educação de experimentação, né? Essa cultura de experimentação, e eu posso afirmar que nem 2% das empresas fazem 10 testes por mês, Pois é. né? Então a gente ali tem um processo de educação muito sério ainda a ser feito, de aculturamento do mercado, e no fundo a gente educa porque também tem um quê de expansão de mercado. A gente quer que o mercado entenda quais são as estratégias que estão por trás das empresas que mais crescem no mundo, não só porque elas passam a vivenciar esse mundo que existe lá fora, Sim. que faz essas empresas crescerem de forma exponencial, mas também tem um resultado direto com o aumento do próprio nosso mercado onde a gente atua, né? Então acho que tem isso de explorar o desconhecido ao mesmo tempo que cria-se uma base de empresários, gestores cientes da importância desse tipo de metodologia, teste, metodologias ágeis, Priorização, que a gente fala bastante tudo também. baseado em dados e métricas. Aquele alívio, né? Você sempre fala, nossa, o growth hacking, ou o growth em geral, ele nos dá um alívio que eu não tenho a necessidade de saber exatamente nada. Eu preciso ter um bom método que me digam verdades. Luiz, é aquele negócio, né? Quando a gente não precisa ser mais dono da verdade, porque na verdade é uma pseudo-verdade, Sim. no fundo é uma pseudo-verdade, né? Quando o cliente pergunta, você acha que isso vai funcionar? Se eu falar, eu acho, é achismo, não é real, né? A verdade não é o que eu acho, a verdade não é o que você acha. Growth é a gente testar as coisas em ambiente de mercado, né? E a gente ir atrás das verdades, as verdades estão nos números, não no que eu acho, nem no que você acha. E o jeito mais rápido e barato de ter acesso a esses números, que são as verdades, é com teste. Não é com iniciativas longas, com campanhas longas e com grandes investimentos. Pelo contrário, essa é a forma de se rasgar dinheiro, não de trazer otimização e segurança no processo, né? Então, sim, o que a gente faz aqui é tentar trazer para empresas de todos os portes, Sim. até porque a cultura de teste e de otimização de indicadores, Sim. ela pode encaixar em qualquer tipo de empresa e de todos os portes. Então é isso que a gente se propõe a fazer, não só como agência, Growth Team, mas também como empresa de educação, aculturando o mercado da importância desse método e desse processo de crescimento acelerado. Não, e acho que vale a pena a gente até falar. A gente tem tido experiências incríveis de capacitação nas empresas. A gente tem métodos, a gente gosta, somos entusiastas do edutainment, Sim. que é educação e entretenimento, vários formatos de informação que transformam.
E vamos contar um pouquinho do que a gente tem visto por aí, porque quando a gente faz esse processo de aculturamento, de growth, a gente não fala só com a área de marketing, não fala só com a área de vendas, que é bem nativo, é bem, vamos falar assim, é bem, não é fácil, mas é gostosinho falar para isso, porque faz sentido. Mas a gente fala também com áreas de entregas, com áreas de operações, área de finanças Sim, da organização, sim. para que a melhoria seja em juros compostos. Como é que você. Dá pra gente contar alguma coisa do que a gente viu por aí que não seja sensível? Não, claro, claro. Isso que você falou é importante, porque é uma cultura de melhoria de indicadores chaves, né? É o uso de testes em alta velocidade e de forma consistente para melhorar indicadores chave. Quando a gente fala em indicadores chaves, a gente já é muito maior do que marketing, é muito maior do que venda. Growth não é uma estratégia de vendas, nem uma estratégia de marketing. Growth é a cultura de otimização contínua de indicadores chaves, usando os testes. Pode ser de RH. Claro, então, é exatamente isso onde eu quero chegar. Você pega cada vez mais as empresas regidas a dados e a métricas. Você pega metodologias como OKRs, que dão indicadores de performance em todas as áreas. Na área de contabilidade, de RH, de compras, de gestão de pessoas, de vendas, de marketing. Então, se existem indicadores em áreas, você pode rodar teste para melhorar esses indicadores. O Nubank, por exemplo, roda processo de experimentação na área de RH, né, na área de gente. Por quê? Porque eles precisam otimizar essa área que é super estratégica para dar suporte a um crescimento exponencial que Para eles têm. diminuir o turnover, porque o turnover custa dinheiro, precisa o pessoal Contratar rampar. mais gente, mais rápido, mais qualificada e que retenha melhor os talentos. Porque pode ser um gargalo. Eu Sim. percebo que eu não vou conseguir crescer tanto porque eu não tenho tanta gente qualificada, mas eu tenho dinheiro. Sim. Opa, então preciso melhorar o meu hunting. Exatamente. Então eles fazem muitos testes para poder contratar gente melhor e mais rápido e reter gente melhor por mais tempo, reter esses talentos. Então é uma empresa que usa da metodologia de melhoria contínua dos indicadores da área de RH. E aí o que vocês podem entender, pô, vocês falam com vendas, com marketing. Cara, a gente tem falado com todas as áreas. A gente tem falado muito de estratégia com todos os elementos da organização, de forma que o pensamento, e aí quando a gente fala de agilidade, pô, eu tenho que criar maneiras de comunicação de forma que todo mundo esteja alinhado, a gente não tem que explicar a página 2 ou então tenha um ruído na comunicação. Uhum. Então a gente fala desse modelo de comunicação, de técnicas de testes, para que todo mundo comece a pensar. E aí a empresa começa a ganhar uma velocidade, e aí sim a gente pode falar de crescimento não só em aquisição, mas em todas as áreas, eliminando gargalos, cara. Com certeza. E aí acho que o que é importante até colocar na mesa, e que eu falei na palestra aqui, né, onde a gente estava aqui A gente na Growth Conference, na que é Growth Conference, onde a gente está aqui, né, nesse exato momento, é da importância que quando a gente quer falar, quando a gente fala de cultura, a gente fala de liderança, a gente fala de integração entre lideranças e colaboradores, Sim. né? Não pode ser algo departamental nem fechado em silos, Pois porque é uma cultura, né? Uma cultura de experimentação. Imagina se todos os seus colaboradores de alguma forma pensassem. buscassem a melhoria contínua dos seus próprios processos. Imagina se todas as áreas buscassem a melhoria contínua dos seus próprios processos. Aí que a gente vê crescimento exponencial, a gente vê a otimização dos indicadores em todas as áreas, em todos os processos. Isso, óbvio que não é fácil de acontecer quando a gente fala numa cultura de uma empresa grande. Então, por isso que a participação e o pertencimento das lideranças Sim. de ser uma estratégia meio top-down, Sim. de cima para baixo, participativa e colaborativa. Começa top-down e depois importante. empodera as áreas. E uma coisa que é muito engraçada é que quando a gente cria essa provocação, tudo aquilo que é novo pra gente, que a gente não tem no repertório, a gente se sente meio perdido. A gente fala, bom, pessoal, vocês começam a pegar os indicadores, vamos captar, por exemplo, a área de RH, a área de operações. Indicadores? Por onde começo? Porque eu não tenho nem dados. Eu não sei nem organizar esses negócios. Então, isso vai trazer uma série de indagações a todas as áreas que eles vão precisar dar um step back para começar. Sim. Mas a partir do momento que todos começam a pensar dessa forma, começam a captar dados, organizar eles, compilar eles e começar a pensar, preciso ser melhor do que antes e até questionar, será que o meu alta performance é uma alta performance mesmo? Você mudou, você criou vários pontos de motores de crescimento da organização. Óbvio que isso que você falou é desafiador, porque quando a gente vê, existem predecessores para um crescimento exponencial. Sim. Né, assim, toda empresa pode crescer,
forma acelerada? Não necessariamente. Todas podem, se elas passarem por etapas. Aham. Né? Então tem desde a etapa de entender quem é o seu cliente ideal, tem desde a etapa de ver se o seu produto ou serviço tem market fit. E os dois, ó, pros dois tem método, pros dois tem modelo pra fazer isso acontecer. Eu brinco que cara, você pode querer botar o foguete no espaço, mas antes você tem que construir a plataforma de lançamento. Então esses predecessores são a sua plataforma de lançamento. São características que o teu negócio vai ter que te deixam preparados para um crescimento exponencial. E isso é desde mapeamento de indicadores, você tem que mapear dados. Se você não mapear dados, isso é tão engraçado quando a gente fala disso, é princípios básicos da administração. Né? O que não é tem medido, novidade. o que Não é não é 2020. medido não pode ser melhorado. Sei lá, Peter Drucker, isso, né? O pai da Mas administração Rafael, moderna. eu não tenho tempo de medir, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não fecho meu dia. Bom, então fica pra trás que teu concorrente tá fazendo isso e vai te atropelar em algum momento se já não te atropelou. Sabe esse tipo de pensamento? Sim. Isso não tem jeito. A gente vive cada vez mais num mundo de velocidade, de desafios maiores, não só com concorrência, com canais de aquisição mais disputados. Então, cada vez torna mais importante você ser assertivo. Né? A gente está cada vez tendo custos de aquisição cada vez mais caros. A gente tem dificuldades cada vez maiores em reter cliente por causa de concorrência. E se você não tiver métricas claras para poder mapear e melhorar isso, você vai ficar à mercê. Você vai virar passageiro da sua empresa ao invés de ser piloto. Aí é ruim, hein? Mas Rafael, você tá falando isso é muito número. E as pessoas, seu sem coração? As pessoas querem fazer parte desse processo. O growth é legal porque growth é colaborativo. Né? Growth você traz as pessoas para participarem das resoluções dos problemas da empresa como um todo. Todo mundo tem ideias para melhorar os indicadores. Né? Quando você faz processo de brainstorm de hipóteses, né? Brainstorm de hipóteses, porque growth é método científico, né? Assim, que também, de novo, não tem nada. Método científico é formular hipóteses. E se eu mudar os parâmetros dessa campanha? Será que eu gero esses resultados? E se eu diminuir os campos do checkout? Lembrando será que eu gero aqueles resultados? Mas essa frase, ela precisa ser importante, ela é feita nas duas sentenças. E se, qual uma expectativa? Sim. Que se você não colocar e se não ter a validação, você não tem o aprendizado ou parâmetro comparativo. Perfeito. E aí todos os testes precisam ter não só a hipótese, como o que eu vou medir e aonde eu quero chegar com aquele teste. Né? A famosa meta smart ali, né? Todos os testes têm suas metas smart, são específicas, são mensuráveis, são atingíveis, são relevantes e são temporais. Se a gente está fazendo algum brainstorm de hipóteses e alguém traz uma ideia para a mesa e fala, pô, tive uma ideia incrível, mas eu não sei como medir, essa não é uma ideia incrível. Pois é. Entendeu? Essa não é uma ideia incrível porque a gente não sabe se foram os nossos esforços responsáveis por gerar o resultado e se eles podem ser replicáveis, que é exatamente o motivo do teste. É você fazer um experimento em pequena escala, gastando pouco no menor espaço de tempo para validar se vale a pena investir tempo, energia e dinheiro naquela iniciativa. E sem loucura, né? É importante assim, dá para priorizar. Eu posso fazer 250 mil testes, mas eu tenho que priorizá-los. E a priorização você pode usar métodos como a planilha, metodologia iScore ou a RICE até também. Sim, a gente usa... tudo é parte desse composto da metodologia, né, do processo de growth. Né? Então, tem só a identificação do problema, que é a alavanca, a definição das metas, a criação ou o processo de brainstorm de hipóteses, depois a priorização, depois o calendário de experimentos. Tudo isso faz parte do processo como um todo. Não são eles não funcionam separados porque um conecta com o outro, para falar a verdade no final. Então a gente sim usa processo de priorização para organizar essa história e de uma vez por todas a gente decidir o que é mais importante fazer antes. Porque eu posso até conseguir fazer tudo, mas não me é conveniente fazer tudo porque eu não tenho recurso infinito. Não só recurso, como tem coisas que causam mais impacto, tem coisas que são mais complexas, tem coisas que funcionam pior. E o processo de priorização, você organiza você traz um racional para o teu processo decisório. De escolha. Por que eu faço isso em detrimento do outro? Exatamente, porque é muito comum nas discussões, nas mesas de marketing, as pessoas colocarem muitas ideias. Vamos fazer Facebook Ads, vamos fazer LinkedIn. Por que a gente não faz chatbot? Mas a gente não faz nem e-mail marketing. Tudo isso é vomitado na mesa, mas ninguém sabe, poxa, o que a gente vai fazer antes? E aí a gente traz, com o método, a gente traz razão
para o processo de decisão. A gente analisa atributos, avalia cada uma das ideias, prioriza isso e com isso traz um processo racional para a nossa decisão e não Facebook Ads. Entendeu? Então isso é muito interessante porque traz esse tipo de razão por trás da nossa decisão. Bom, Rafa, por causa da priorização e da característica do recurso não ser infinito, nós escolhemos que o Growth Center ele vai ter uma característica. Ele vai ser um programa de 15 a 20 minutos. Ok. Tá? Então é praticamente todo mundo tem aquele momento, pô, eu vou dar uma relaxada, eu preciso levantar da minha cadeira, preciso levantar, tomar um cafezinho, bater um papo ali, e vai ser exatamente isso que vai acontecer. Uma vez por semana, a gente vai trazer um cafezinho de 15, 20 minutos conversando com alguém de mercado, ou que está na posição olhando negócios, ou que está na posição olhando growth, pensando em carreira ou pensando em negócio. Perfeito. E a gente vai trocar ideia com as pessoas que estão com mão na massa. Uhum. Então vai ser o cafezinho e o bate-papo. E escolhe. Você sabe quem vai participar aqui? Não, você tem alguns nomes já? Bom, eu sei que inclusive tem alguns dos maiores expoentes do mundo no assunto. Tipo? Tipo o cara que criou o termo Growth Hacking, Growth Marketing, que é o Sean Ellis, que escreveu a Bíblia do profissional de growth, que foi, né? Parece que ele vai participar, né? Parece que ele vai participar. Não, vai sim. Né? Parece que vai participar. Temos também o Aaron Ross. Receita previsível. Pô, que é tipo a Bíblia do B2B, né? O livro que muda vidas para quem trabalha com B2B, fundamental para quem quer implementar um conceito de máquina de vendas e vai estar sentado aqui também conversando com a gente, além de, óbvio, os expoentes todos brasileiros que são as maiores autoridades no mundo do growth, no mundo dos negócios estratégicos de crescimento exponencial. Então, esse programa do Growth Center que a gente fez aqui, já partindo da Growth Conference 2022, você vai ter um encontro marcado semanalmente com a gente e com esses expoentes. E, além de tudo, a frequência disso vai aumentar. O importante é que toda semana a gente vai se encontrar para falar de negócios, para quem está no mundo do growth, fazer aquele zoom out. Eu não estou só com a minha especialidade, mas vou ver a empresa. E aquele cara que está no mundo dos negócios, eu falo porque eu sou empresário, eu sou estagiário. Não sei se você sabe, mas eu estou querendo concorrer para Forbes Under 70. Eu ainda tenho um tempo para chegar. Tamo junto. Então, olha que a gente vai disputar essa cadeira aí. Então, assim, a gente vai sempre perguntar para essas pessoas os termos. O empresário, às vezes, ele ouve falar as terminologias, e são muitas, né? Sim. O CAC, o LTV, a gente fala o iScore. A gente vai tentar desmistificar, apertar a tecla SAP, onde o empresário que não está conectado a esse mundo tem um lugar seguro para ouvir falar sobre isso e se conectar ao growth, que se não for por isso, provavelmente ele vai ter dificuldades no futuro. E quem está entrando na carreira vai olhar os melhores caras de mercado para se inspirar e receber informação. E é legal você falar isso, porque quando a gente fala de growth, tem muita gente que gosta daquele resultado, do hack, né? Aquela táticazinha, aquela coisa do assim. Coelhinho sendo tirado da cartola. Aquela bala de prata, aquela formulinha mágica que fez. Assim, e growth não é isso. Não, né? Viaja, né? Quem tá procurando bala de prata não é aqui. Growth não é isso, né? Growth é crescimento sustentável, é visão de longo prazo, é visão estratégica, né? Então, inclusive hoje eu quando subi no palco, na palestra, falei, se vocês estão esperando hack, vocês vão ficar frustrados, porque o hack é o ganho curto, né? E a gente está falando aqui de crescimento estruturado, no longo prazo, né? E o hack te dá a falsa percepção de que você está tendo resultados, mas é um tiro de curto prazo. Então eu acho que o que a gente tem que trazer mesmo é visão estratégica, para que a liderança consiga ter resultados exponenciais sólidos. Sustentáveis, e não só pelos seus braços, mas pelo corpo de trabalhadores que estão, os pares de trabalho, todo mundo na mesma jogada com metodologias e caminhos para o crescimento. É isso aí, a gente fala muito, a gente viu palestra, né, do Sean Ellis, falando cada vez mais se fala dessa cultura de como alinhar o método à estratégia global da empresa. Ninguém que olha para longo prazo, ninguém que faz isso em big business, tá olhando para o hackzinho mágico, tá olhando para esse tipo de coisa. Pode funcionar? Pode, mas isso é exceção e não é a regra. E Rafa, né? Vamos falar até das startups que procuram VCs. O cara fala assim, eu procuro founder. Se tem um hackzinho, mas se ele não sustenta, eu não tenho empresa no longo prazo. Perfeito. E o VC que é uma coisa que gera caixa por um tempo. Claro. Não um negócio que tem uma montanha-russa, um roller coaster, eu dou um puto lá em cima e depois vou lá embaixo. Exatamente. Previsibilidade, escalabilidade previsível,
né? Então é isso que a gente busca com essa metodologia. E eu acho que é legal porque esse é o approach que a gente está colocando aqui na mesa, né? Óbvio que vão ter ideias ótimas, óbvio que vão ter hacks aqui, mas não depender disso. O nosso foco não é esse. O nosso foco é como encaixar isso dentro desse processo mais de aculturamento. Então tá aqui o convite para todos vocês que gostam do trabalho do Rafa, do Growth Team, da Growth Conference, toda essa comunidade de Growth, as pessoas incríveis que vão passar por aqui. É o convite para vocês acompanharem Growth Center, personalidades diferentes, vários repertórios diferentes, pensando no Growth para suas empresas, para suas carreiras. E espero encontrá-los para dividir mais com o mundo. Eu acho que isso é uma questão. Não é um programa meu e do Rafa, não é um programa do Growth Team. Eu acho que é algo que a gente sente de dividir com vocês a preocupação de um mundo melhor, de um Brasil muito mais eficiente por meio do Growth, por meio de negócio. Agora é o seu convite aí. E Luiz, é isso que a gente tem feito, né? A gente é prestador de serviço, mas independente, a gente já compartilha conhecimento há muito tempo. Você trabalha com educação, seu histórico é de educação. Eu dou aula e palestra há mais de 10 anos. Né? Então, isso é o que a gente gosta de fazer. Né? A gente presta serviço. É um give back, né, também. Exatamente. A gente está aqui... Assim, eu acabei de chegar numa turnê, sei lá, de 20 palestras no interior do Brasil. Por quê? Porque se eu não fosse lá, eles nunca iam ter acesso a esse tipo de coisa que a gente está falando. E a gente precisa se preocupar em dividir para fazer melhor, cara. A economia gira quando a gente divide, cara. Exatamente. Eu acho que... E a gente gosta de fazer isso. Gosta. Né? Então a gente gosta. Então acho que isso que é o mais legal. Porque a gente está aqui porque a gente gosta de fazer isso. Porque a gente não tem obrigação nenhuma de estar aqui. A gente faz realmente... porque a gente curte isso. E outra coisa, nos posicionarmos como agente dessa transformação, né? Porque quando a gente compartilha conteúdo, gera valor e transforma o outro, estamos nos transformando também. Sem dúvida. Né? Estamos nos transformando também. Eu acho que isso é parte da nossa evolução também pessoal e de maturidade, né? Como empresário, como catequizador, sim, como quem compartilha valor. Eu acho que tudo isso faz parte. E acaba que tudo encaixa. O nosso serviço, com a educação, com estarmos aqui, com conversarmos com gente muito melhores do que nós, né? Então a gente não tem essa vaidade ou pretensão, né? Exatamente, exatamente. Até porque a gente quer aprender com eles também, né? Então a gente quer aprender com eles. Eu acho que a ideia aqui é que eles sejam expoentes, né? E não a gente. A gente está aqui só como um canal. Nós vamos né? levantar tá aqui como um canal. para todo mundo. Então, agora já que a gente está no começo, e no começo a gente tem que fazer pedido, eu vou mandar uma série de call to actions, apesar que a gente precisava só um, né? Normalmente se faz um só, mas eu vou fazer vários aqui, porque a gente está na comunidade, a gente precisa fazer crescer. Primeiro deles, segue a gente lá no Instagram, tá? Aqui eu vou colocar aqui de baixo e também no... o pessoal da produção tá falando dos negócios que eu não tô ouvindo nada. É Growth Center Brasil no Instagram, no YouTube também, no Spotify também, e divide com todo Deezer, mundo. Todas as plataformas de streaming, podcast, videocast. Este jogo não é meu e do Rafa, esse jogo é nosso, é comunidade onde você faz parte. Vamos dividir, quero ver vocês também aqui dividindo. Vamos todo mundo aqui dividir para que a gente faça uma comunidade maior, para que a economia brasileira gire e que o growth seja uma realidade para todos, tá bom? Então segue a gente nas redes, vai lá no YouTube, se inscreve e compartilha com o amiguinho, beleza? Isso aí, Luiz. A gente quer que quem pratica isso seja regra e não exceção. Por enquanto, ainda é uma exceção as empresas que fazem isso. São raras as empresas que fazem isso e não é à toa que são raras as empresas que têm crescimento exponencial. Então, se a gente quer democratizar esse movimento, a gente precisa que isso não vire mais exceção e que se torne regra. E a gente está aqui para isso. Engasguei de tão emocionado, mas olha só. Gente, para a perpetuidade da sua organização, para a empregabilidade dos profissionais, nós vamos juntos. Eu e o Rafa estamos junto com você. Rafa, obrigado pela oportunidade de estar junto nesse projeto com você. Eu agradeço. Você, meu pai, meu camarada, e a gente vai jogar junto com essa moçada, junto com vocês. Valeu, até a próxima. Semana que vem já começa a porradaria, porque aqui é Growth Center. Tamo junto. Fui!